o que é ficar chorando porque uma utopia ruiu, porque a gente, enquanto moderno ou pós-moderno, já percebeu que a vida não é como se achava que seria no século XVIII. Né? A gente tem muita ciência, a gente tem muita técnica, a gente tem democracia, a gente tem muita liberdade, mas não dá para afirmar, nem por um triz, que por isso a gente seja, evidentemente, mais feliz. Na tragédia, não é a felicidade que é a régua. Na tragédia, a régua é a coragem. Essa é a virtude cultuada na tragédia. Né? Então, eu queria avançar um pouco agora com vocês no tempo e falar então do Nietzsche e do Schopenhauer como duas figuras assim, onde a gente encontra uma problematização da tragédia na filosofia já em pleno século XIX, né? Mais perto de nós. Entre o Schopenhauer e o Nietzsche, eu vou assumir aqui uma posição claramente pró-Nietzsche, né? Dentro da minha conversa com vocês. Porque ambos partem de um pressuposto que está afincado nessa noção trágica de mundo. O destino não significa nada e nós não conseguimos ser autônomos em relação a ele. Mas enquanto que o Schopenhauer, falando de que a vida na realidade é dominada por uma vontade louca, irracional, autodestrutiva, que vai produzindo coisas e vai devorando as coisas ao longo do processo, e que uma espécie de solução, né, seria você conseguir combater a vontade dentro de você, né? E é por isso que muita gente vai acusar o Schopenhauer de, no último momento da sua vida, breve como uma vela, ter sucumbido a uma certa moral cristã, no sentido negativo da moral cristã, entendido como moral que nega a vida, nesse sentido, que é o sentido bem nietzschiano, né? Que a moral cristã não é só isso, mas eu estou fazendo a discussão do ponto de vista nietzschiano. Então, assim, nessa ideia de que no final das contas o Schopenhauer, ele não teria captado o que significa exatamente a virtude na tragédia. Né? Porque, no final, ele faz um discurso em favor de você aniquilar a vontade de você. Quase se transformando numa asceta, como se diz. Quase não. Falando do asceta. Né? De alguém que destrói a vontade em si, destrói o desejo, e nesse movimento se torna livre da vontade. Mas do ponto de vista do Nietzsche, o que ele faz? Você se liberta da vontade, mas o preço disso é que você morre antes da hora. Esse é o problema, né? Do ponto de vista do Nietzsche. Você morre antes da hora. Porque o preço que você paga para não ser vítima da vontade é que você tem que abrir mão do desejo. E aí o Schopenhauer vai fazer aquilo que o Nietzsche fala que o cristianismo em geral faz, que é adoecer o eros, na linguagem do Nietzsche. Né? Você perde o tesão. Né? Você aniquila o tesão em você. Porque é o preço que você tem que pagar. Então, sei lá, você vai morar no deserto, sei lá, na figura típica do asceta. E aí o Nietzsche vai se perguntar, por exemplo, quando ele vai dizer assim, imagina um asceta, né? Aquela figura do cara que vai morar no deserto, na tradição religiosa e tal. Segundo Nietzsche, esse cara quando vai para o deserto, ele vai em busca do seguinte, ele quer responder uma pergunta. Qual é essa pergunta? Por que existe o sofrimento? Né? E aí o que faz o asceta? No caso, Nietzsche está pensando mais especificamente no monge cristão, mas esse fenômeno tem em muitas religiões. Né? O que faz o asceta? Ele responde por que o sofrimento. Sei lá, o sofrimento é para você aprender, o sofrimento vai preparar você para chegar até Deus, o sofrimento vai preparar você para uma encarnação melhor, sei lá, você encarnou num país pobre da África, sofreu para burro, na próxima você encarna numa família rica em São Paulo, Campinas, sei lá o quê. Né? E aí se você não pisar muito no tomate, não tratar mal os empregados, não for cruel com seu marido e sua esposa, cuidar bem dos seus filhos, não for egoísta, quem sabe daí você vai encarnar numa família rica em Paris. Agora, se você maltratar seus empregados, se você maltratar seu marido, sua mulher, se você for uma pessoa egoísta, sei lá, você vai encarnar na Etiópia. Você anda para trás, sei lá. Né? Claro, vocês entendem que eu estou trabalhando com estereótipo. Mas, sim, o que eu estou querendo dizer é que você vai buscar resposta. Sei lá, a resposta é, por que há sofrimento? Porque eu tenho que virar luz. Porque se eu não sofrer, eu não vou conseguir ter uma matéria super sutil para conseguir conviver
com o princípio inteligente do universo. Sei lá, qualquer resposta que se der aí. Mas normalmente as respostas são essas, né? Ou é aquela resposta que fala de uma espécie assim de solução em prestação, 30 vezes, assim, né? 30 encarnações, onde você vai solucionando o problema da pergunta básica. Qual é a pergunta que o Nietzsche está falando? Que o asceta quer responder. Por que existe o sofrimento? Essa é a pergunta. Né? E aí o asceta responde ou isso, ou ele responde que você está se purificando, né? Porque você está se preparando para conseguir viver num mundo que é melhor. E aí o Nietzsche vai bater. Né? A gente sabe que o Nietzsche tinha horror à metafísica. Né? Horror à metafísica no sentido da afirmação de um outro mundo que não esse. Né? E, é claro, metafísica é coisa de Platão, Aristóteles. Do ponto de vista do Nietzsche, é uma coisa difícil, né? É uma coisa complexa, é coisa de elite. Por isso que o Nietzsche vai dizer, a versão de pobre da metafísica é o cristianismo, fala o Nietzsche. Né? Porque ele oferece para a população, ele oferece para as pessoas uma solução para o sofrimento que é mais fácil de você assimilar. Veja, deixa eu marcar uma coisa importante aqui. O cristianismo, no caso, que o Nietzsche ataca tanto, ele assimilou muito da tragédia. Hein? Eu não vou entrar nisso aqui, porque o meu foco é seguir um pouco da tragédia grega ao Nietzsche, mas assim, o cristianismo assimilou muito da tragédia. Eu não quero passar de forma nenhuma a ideia de que, evidentemente, o Nietzsche tenha resumido toda a questão do cristianismo numa solução como essa. Mas do ponto de vista dele, o que ele está querendo dizer é o seguinte, o que ele não perdoa no cristianismo que ele está criticando é aquilo que em filosofia a gente chama de platonismo, que é na realidade a versão dele, né? É platonismo para massa. Ele chama o cristianismo, né? Para a massa pobre. Então, assim, o que ele não perdoa é o platonismo. Por quê? Porque o platonismo representa o grande sonho de que você vai encontrar um outro mundo melhor do que esse. Por quê? Porque esse não presta, essa é a ideia. Né? Nesse aqui, os justos não são recompensados, necessariamente. Né? Alguns acham que quase nunca. Né? Aqui, se você passar uma vida inteira sendo fiel a alguém, esse alguém pode te trair da forma mais cretina do mundo. Né? Você pode ser uma pessoa que se prepara inteira para a sua vida e quando você está lá pelos 30 anos acontece um acidente e você morre. Né? Ou você pode viver 95 anos de vida e ser uma vida absolutamente sem sentido. Ou você pode viver 95 anos e a sua vida ter sentido. E você ter o sentimento de que isso depende da sorte, do acaso. Né? De que algumas pessoas conseguem, outras não. Ou seja, de que não é você que está dirigindo o processo. E quem está dirigindo o processo? Ninguém. Essa é a questão. Né? Quem está dirigindo o processo na mitologia grega é uma figura meio cega. Ou alguns deuses estão loucos contra você, mas que pode se meter na sua vida. Né? Então, nessa questão do Nietzsche, quando ele diz, então o asceta vai para o deserto e ele quer se perguntar. Ele se pergunta, por que o sofrimento? Na hora que ele responde, diz o Nietzsche, aí já acabou tudo. Porque para o Nietzsche a resposta é a seguinte, por que há o sofrimento? Não há resposta. Não tem explicação. O sofrimento não significa nada. Ele simplesmente é. Isso não quer dizer que você, enquanto vivo, não aprenda com isso. Né? Nada disso significa que enquanto você está vivo, você deve simplesmente se trancar no quarto a chorar. Não. Mas isso pode acontecer. E se você convive com alguém que se tranca no quarto e chora, você devia ter algum respeito por essa pessoa. Porque no final das contas ela está chorando as lágrimas de um monte de gente que não chora. Né? Porque, de certa forma, aquelas lágrimas dela são lágrimas que falam da vida tal como ela é. Né? Em algum nível, fala exatamente dessa experiência de verdade, que é uma verdade esmagadora. E aí, nesse movimento do Nietzsche, a gente chega ao que eu dizia para vocês, que é essa ideia da virtude, da coragem, né? Que a tragédia ela é uma concepção de mundo que cultua exatamente a coragem. E que, portanto, é diante dessas situações, limites, em que você é testado na sua capacidade de enfrentar o destino, é que a gente consegue perceber, e as pessoas percebem, hein? Você pode não falar, mas as pessoas percebem. Né? Você pode, inclusive, às vezes ter uma inveja e ter vontade de matar. Mas quanto mais você é, de alguma forma, sadio, mais você é capaz de perceber quando você está diante de um ato de coragem. E a humanidade, quase na sua totalidade, reconhece o ato da coragem.